João 1, vamos no verso 14. Sobe um pouquinho antes do 18. Vamos começar no 14. Texto muito conhecido, um texto que arde no nosso coração. E cremos que é a vontade do Senhor para essa noite. Diz assim o texto. Esse texto fala sobre quem Jesus é. Esse texto fala sobre o que Jesus fez. E esse texto fala sobre o que nós podemos usufruir da parte de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você pode, vamos orar, me ajude em oração. Pai, no nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te damos graças, Senhor, porque assim diz a Tua palavra: em tudo dai graças. E diante da Tua presença, Senhor, nos faltariam palavras para agradecer essa oportunidade. Senhor, quero começar essa noite agradecendo especialmente pelo Teu amor. O Teu amor, Senhor, que nos cobre. O Teu amor, Senhor, que não nos expõe. O Teu amor, Senhor, que quando nos atinge, nos protege. Um amor protetor, um amor zeloso. E é esse amor que hoje está sendo derramado sobre cada um de nós. Aqueles que chegaram aqui debaixo de correria, aqueles que chegaram aqui, quem sabe, Senhor, debaixo de um temporal, de uma tempestade emocional. Te peço, Senhor, que a Tua palavra, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, comece agora a penetrar em cada coração. E que a Tua palavra comece agora, Senhor, a libertar mentes cativas, corações opressos, e que no nosso meio a Sua palavra tenha poder. Envolvemos essa mensagem na Tua palavra, porque a Tua palavra, Jesus, é a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. A Ti, Jesus, nessa noite nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, estamos vivendo esse ano debaixo de uma palavra profética. Estamos vivendo esse ano debaixo de uma sentença dada por Jesus. Jesus liberou uma palavra para nós como igreja. E a palavra é que nós estamos vivendo um ciclo, um ano de usufruto, de usufruirmos de tudo aquilo que Deus já nos deu. Essa palavra foi declarada por Jesus e foi escrita por João, registrada por João. Lá em João capítulo 4, verso 38, Jesus vai declarar essa palavra sobre mim e sobre você, sobre nós como igreja. Jesus disse: eu vos enviei para que vocês colham aonde vocês não plantaram. Outros semearam e vocês entraram, vocês vieram para usufruir do trabalho deles. Existe uma outra tradução que é um pouco mais completa, um pouco mais ampla, que diz: Jesus disse: eu vos enviei para que vocês colhessem aonde outros cultivaram. Diferente de apenas entrar aonde alguém semeou e foi embora, Jesus está dizendo: vocês estão entrando em um ambiente aonde outras pessoas não apenas semearam, mas elas cultivaram. Cultivar significa, além de lançar a semente, é cuidar dela, é preparar a terra, é adubar, é regar, ou seja, tem todo o trabalho de um cultivo, e é nesse ambiente que eu estou levando vocês nesse ano. Outros cultivaram e vocês foram enviados para usufruir do trabalho árduo que outros fizeram. E meu irmão, se tem algo poderoso acontecendo conosco como igreja,
é que nós estamos usufruindo sim de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Salvação, cura, liberdade, transformação, são coisas que Jesus na cruz do Calvário já adquiriu para minha e para a sua vida. Em Cristo Jesus, eu e você já somos mais do que vencedores. Então, nós estamos agora colhendo a vitória que o Senhor Jesus arduamente já plantou. E esse é o tempo. Chegou o tempo de colhermos, chegou o tempo de usufruirmos. Debaixo dessa palavra, pastor Fernando começou a nos dar bases, atitudes, princípios para os quais nós devemos caminhar e andar para usufruirmos. No dia da virada começamos a estudar essa palavra e o pastor Fernando liberou aqui 3 princípios. Ele disse que para que nós pudéssemos ter uma vida de usufruto é necessário primeiro termos gratidão. E meu irmão, gratidão é indispensável para que eu e você possamos realmente usufruir daquilo que Deus nos deu. Se tem algo que impede o usufruto daquilo que está sobre a nossa posse, é quando nós ficamos com o nosso coração olhando apenas para o futuro e nos esquecemos daquilo que já está conosco. Essa geração anda nesse ritmo, olhando para frente, olhando para o futuro, pensando nas coisas que hão de vir, se esquecendo do tempo mais importante da vida, que é o tempo presente. E por isso o mundo anda ansioso. Mas eu e você temos uma palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas as suas petições diante de Deus pelas orações e súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então, o mundo corre olhando para frente e se esquecendo do presente. Corre o tempo inteiro pensando naquilo que vai acontecer. E aquele que está o tempo inteiro olhando para o futuro esquece de usufruir daquilo que já tem. E por isso não consegue ser grato. A gratidão, meu irmão, tem a ver com ser um bom receptor. Muitas vezes nós temos uma habilidade, um dom, uma generosidade para dar. Estamos em uma condição favorável, temos uma vida boa, próspera, estamos num lugar de proeminência, num lugar de visibilidade, então temos facilidade para dar. E muitas vezes, quando as coisas se revertem, passamos por um momento difícil, e aí não temos mais condições de dar, mas agora estamos no lugar daquele que precisa receber, muitas vezes fechamos o coração. Meu irmão, só existe bênção para quem dá, porque existe alguém que tem o coração aberto para receber. Usufruir é exatamente isso, é receber aquilo que você não tinha mérito. E por isso só pode ser grato aquele que tem um coração aberto e humilde para receber o que Deus quer lhe dar. Gratidão vai nutrir a sua humildade, ao passo que a ingratidão vai nutrir a soberba. Aqueles que são gratos por aquilo que Deus está fazendo são humildes, porque na hora do dia mal não querem vencer na sua força, mas dizem: Senhor, ajuda-me. No dia mal, quando alguém está por perto, ele compartilha suas dores e um leva a carga do outro, como diz a palavra. E no dia da angústia, ele divide aquele fardo com alguém, ele clama ao Senhor, então ele recebe auxílio, e porque ele recebeu auxílio, ele é grato. Então, se você está hoje em uma condição que você precisa de ajuda, não feche o seu coração. Você está na presença de Deus, e na presença de Deus, meu irmão, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus ninguém sai de mãos vazias. Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo está pesado, hoje é o dia de dizer: Senhor, está pesado, ajuda-me. E você vai deixar o fardo pesado e receber de Jesus um fardo leve. E quem recebe tem gratidão ao Senhor. Então tudo que você tem, meu irmão, seja grato ao Senhor. Primeiro passo para usufruir: gratidão. O pastor Fernando também falou aqui sobre
estarmos dispostos. Tem coisas que já estão conosco, mas precisamos ter disposição para usufruir. Que esse seja o ano que você esteja disposto a retomar projetos antigos e também a iniciar sonhos que Deus colocou no seu coração. Quero te encorajar, meu irmão. Se você está na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que produz em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade. Se você está em Deus, o que você está querendo não é mais você querendo, é Jesus colocando esse desejo em você. E o Jesus que está colocando o desejo de querer é o mesmo que vai dar poder para você realizar. Então, seja disposto e comece. Disposição. E por último, o pastor Fernando também falou aqui sobre consagração. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os teus planos serão bem sucedidos. Estamos debaixo desse tripé, estamos debaixo desses princípios, e se caminharmos por eles, certamente nós vamos usufruir. Agora hoje, especificamente, meu irmão, eu quero tratar com você sobre algo que também é indispensável para nós podermos usufruir do que Deus já nos deu. Às vezes nós estamos usando, desfrutando, gozando de algumas coisas que Deus nos deu, mas estamos fazendo isso de maneira parcial. É como se você tivesse um bem, mas você não usasse a totalidade dele. É como se você tivesse uma casa, mas não pudesse usar o jardim da casa. É como se você tivesse um carro, mas não pudesse usar toda a potência do motor. É como se você tivesse em um ambiente onde uma área é restrita. Você pode usar uma parte, mas uma parte não. Algumas pessoas estão vivendo a sua vida assim. Uma vida parcialmente abençoada. Uma vida de usufruto parcial, uma vida com restrições, e esse não é o plano de Jesus para mim e para você. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. O que Jesus tem para mim e para você é que eu e você usufruamos plenamente de tudo que está nas nossas mãos. E aí, meu irmão, existem algumas coisas que atrapalham o usufruto pleno do que Deus tem. Nós somos muito bons em realizar tarefas. Nós somos muito bons em fazer coisas. E parece que se fizermos muitas coisas, seremos bem-sucedidos. Se fizermos várias tarefas, multitarefas, nós vamos chegar no final com uma vida bem-sucedida. Vamos ter paz, vamos usufruir, e não é assim. Na vida com Deus não é por muito fazer que teremos o gozo completo. Na vida com Deus, o segredo é acertar a coisa certa a ser feita. Talvez você não precise fazer muitas coisas, mas se você acertar o propósito de Deus para a sua vida, você terá uma vida plena em todas as áreas. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres que tiveram esse entendimento, que entenderam que não era fazer muitas coisas, mas precisavam se concentrar em fazer a coisa certa para Deus. Certa vez as pessoas chegaram até o Senhor e começaram a questionar sobre salvação, e Jesus disse: olha, naquele dia muitos virão a mim e me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome fizemos maravilhas, Senhor. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço, porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. O segredo para uma vida plena, o segredo para o retorno para casa, não é fazer muitas coisas, mas é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Existe uma vontade específica de Deus para a tua vida, e quando você descobrir essa vontade e realizar essa vontade, as portas do céu vão se escancarar sobre você, e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor. Talvez você está aí atarefado, você está cansado, dizendo: é muito trabalho, são muitas coisas que eu estou realizando, e por que, Deus, as coisas não fluem? Talvez esse é o teu questionamento, não é por falta de trabalho, você é trabalhador, é diligente.
E você diz: por que é que a minha carreira não decola? Por que é que o meu ministério não flui? Por que é que a minha família, enfim, não vive a plenitude daquilo que Deus tem? Por que é que as promessas parecem que estão sempre se afastando, se cada vez eu trabalho mais? Usufruto tem a ver com acertar a coisa certa a ser feita, e então você descansa, porque fazendo o que é certo sobra tempo para usufruir do que Deus já te deu. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que muitas pessoas que marcaram o seu nome na história, pessoas que não deixaram apenas uma herança. A herança é o que você deixa para alguém, são bens, são coisas materiais, mas aqueles que fazem a diferença são aqueles que deixam um legado. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Legado é aquilo que depois que você vai embora, as pessoas continuam se lembrando e dizendo: ela era uma bênção, ele era um homem de oração, ela era uma mulher do bem, ele fez a diferença, eu me lembro das suas atitudes. Talvez não tenha te deixado nenhuma lembrança física, mas cravou no teu coração uma mensagem que nunca mais se apagou. Isso é legado, e é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. E você olha para a Bíblia e você vai ver que os homens e mulheres que deixaram um legado foram homens e mulheres que entenderam que não deveriam fazer muitas coisas, mas que deveriam se concentrar em fazer a coisa certa, descobrir primeiro o que fazer, para depois então realizar. Essa é a sequência, meu irmão, para uma vida abençoada. Primeiro, descobrir o que Deus quer que façamos, ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, e só depois sair para realizar. Nesse tempo eu creio que Deus vai falar conosco de maneira diretiva. A coisa mais importante para vivermos o sonho de Deus para esse ano, nós já temos. Nós já temos uma palavra, nós já temos uma direção, nós já temos uma palavra que é balizadora, que é sinalizadora do caminho, e a palavra é: eu quero que vocês usufruam. Deus já falou, a parte mais importante é essa. A parte mais importante, meu irmão, para mim e para a sua vida é descobrir o que Deus quer que nós façamos. Como Deus fala, como Deus me instrui, como Deus diz o que é importante para a minha vida, aonde eu devo me focar. Deus fala comigo e com você através da sua própria palavra. Sem uma palavra não se mova. Sem uma palavra não saia fazendo tarefas. Sem uma palavra, meu irmão, não existe concretização. O que vai concretizar o sonho não é o teu trabalho, mas é a palavra que foi lançada sobre o sonho. Davi era um homem de guerra. Já tinha matado Golias, já tinha feito grandes feitos. As pessoas diziam sobre Davi e cantavam: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele já tinha fama, ele já era um homem guerreiro, e ele tinha uma característica: o currículo de Davi era poderoso, vivia batendo e aniquilando os filisteus. Mas em toda a guerra que tinha, Davi tinha um princípio. Qual era o princípio? Antes de ir à guerra, ou seja, antes de sair para a batalha, antes de realizar coisas, ele ia falar com Deus, e ele perguntava a Deus, e a sua oração era simples: Deus, eu devo ir ao combate contra os filisteus? Tu vais entregar eles nas minhas mãos? E então ele esperava a palavra do Senhor vir, e quando a palavra vinha dizendo: vai, porque eu os entregarei nas suas mãos, então Davi partia para a batalha, sem olhar para o tamanho do adversário, sem olhar para o poderio do adversário. Ele ia debaixo da convicção de uma palavra. Se você tiver uma palavra, é o suficiente para a realização do sonho. Se você tiver uma palavra, essa palavra vai pavimentar o teu caminho até a realização da promessa que Deus te deu. Se concentre em ter a palavra, e uma vez que a palavra foi lançada, meu irmão, pode sair para a corrida na terra prometida, porque você vai alcançar. Palavra. Davi pedia e pedia e pedia, e Deus dava as instruções, e Davi só saía debaixo de uma palavra. Certa vez ele teve que fugir de Saul, e se encontrou em um lugar chamado Caverna de Adulão, e naquela caverna se reuniu com outros homens que estavam ali quebrados, desgostosos,
homens que estavam falidos, e ali Davi começou a fazer um exército naquela caverna. Ele estava fugindo para preservar a sua vida, e quando ele está naquele lugar, a família de Davi descobre que ele está ali, e ali eles chegam, pai, mãe, a família de Davi chega naquele lugar, e Davi então pega o seu pai e a sua mãe, e leva eles até a terra de Moabe, e quando ele chega na terra de Moabe, ele fala com o rei dos Moabitas, e diz o seguinte: fica com meu pai e com a minha mãe, até que eu saiba o que Deus quer fazer comigo. Imagina, meu irmão, que coisa poderosa. Alguém que já tinha derrubado gigantes, alguém que já tinha feito estragos em exércitos inimigos, mas em um determinado tempo Davi não sabia o que Deus tinha reservado para ele. Traduzindo, Davi não tinha uma palavra, e porque ele não tinha uma palavra, ele pegou a sua família e colocou em um lugar seguro, porque ele não queria expor a sua família aos perigos de andar com ele, sendo que ele não tinha uma palavra. Nós vamos usufruir de tudo que Deus tem, desde que nós só nos movamos debaixo de uma palavra. Se Deus te deu uma palavra, meu irmão, pega toda a tua família, pega todos os teus e anda com eles, porque Deus vai te proteger, porque a palavra de Deus é como uma mão protetora. Sujeitai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Agora, se não tem uma palavra, meu irmão, não exponha aqueles que estão com você. Esse é o segredo. Davi não levou a família junto sem saber o que Deus queria. Se eu tenho uma palavra, vamos embora, vamos todo mundo, eu vou debaixo dessa palavra. Mas se não tem uma palavra, guarde os teus, até que a palavra de Deus venha, porque quando ela vier, meu irmão, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E aí o resultado você sabe, Davi ganhou Israel, aí Davi ganhou o trono de Judá, unificou os reinos, e hoje, depois de muitos e muitos anos, a estrela do exército de Davi ainda está cravada na bandeira do povo de Israel. Tudo isso porque ele não se movia sem uma palavra. A Bíblia vai dizer que um dia Jesus entra em uma casa, e a casa era de Marta. E quando Jesus entra, Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir Jesus falar. E Marta começa a trabalhar. E o texto vai dizer que Marta vai falar com Jesus. Ela está trabalhando e agora ela vai falar com Jesus. E ela vai falar com Jesus não é sobre si, ela vai falar sobre a irmã. E ela vai dizer: Senhor, tu não importas que a minha irmã me deixou trabalhar sozinha? Diga a ela que ela venha me ajudar. E aí então Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está atarefada com muitas coisas. Marta, você está fazendo muitas tarefas, Marta. Você está perdendo o foco no meio das tarefas, Marta. E a tua irmã, a tua irmã, ela escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Aqui nesse texto tem, meu irmão, um exemplo de quem caminha esperando uma palavra de Deus, e daquele que sai fazendo sem ter a palavra, daqueles que vão usufruir plenamente do que Deus tem, porque esperam a palavra, e daqueles que não conseguem usufruir, ainda que a palavra esteja naquele ambiente, porque estão atarefados com muitas coisas. Maria, a primeira coisa que faz é esperar nos pés de Jesus cair da boca dele uma palavra. Marta, primeiro, sai fazendo coisas. Segundo, Marta sai falando coisas. E só depois de fazer e falar, ela para ouvir. E quantas vezes eu e você agimos assim? Saímos fazendo, saímos falando, e só depois: Senhor, tu estás nesse negócio. Saímos comprando, saímos vendendo, e só depois: Senhor, abençoa isso aqui. Por isso não usufruímos plenamente, por isso não usufruímos de maneira completa, porque a plenitude do usufruir vem de obedecer à voz daquele que criou todas as coisas. Marta fala com Jesus sobre a irmã, e a irmã está lá nos pés do Senhor ouvindo. Meu irmão, se você esperar para ouvir a palavra de Deus, essa palavra e essa parte nunca será tirada da sua vida.
Talvez você não está fazendo muitas coisas, talvez você está aguardando, talvez você está esperando, e se você está esperando uma palavra, você está fazendo a coisa mais importante, porque quando a palavra vier, a tua vida vai ser transformada. Usufruir plenamente tem a ver com a palavra. O texto que nós lemos vai dizer que a palavra é Jesus. O método de Deus criar, meu irmão, algo novo na minha e na sua vida, não é te dando dinheiro. O método para você ter algo novo da parte de Deus na sua carreira, no seu ministério, não é te dando oportunidades, não. Todas essas coisas vêm depois, mas a maneira pela qual Deus cria é através da sua palavra. Quando Deus quer criar algo novo na tua vida, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai liberar sobre a sua vida uma palavra, e essa palavra vai trazer no seu bojo tudo aquilo que você precisa para realizar a tarefa. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis, quando nada existia, o texto vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus as trevas noite e a luz dia, e foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Todas as vezes que Deus disse, todas as vezes que Deus falou, Deus criou algo. A metodologia de criação de Deus continua sendo a sua palavra. O que nós precisamos, meu irmão, para viver os sonhos de Deus é ter da parte do Senhor a palavra, uma palavra. O tempo passa e aí agora Jesus vem para essa terra. Quando Jesus vem, meu irmão, parece que é apenas o Filho de Deus nascendo na terra para nos ajudar, mas não. Quando Jesus vem para essa terra, é algo poderoso que está acontecendo. A vinda de Jesus para a terra é uma transformação do verbo em carne. Aquela palavra que Deus falou lá em Gênesis, quando Ele disse: haja luz, quando Ele disse: haja separação entre águas e águas, produza a terra e a terra produziu, produzam os mares e os mares produziu. Essa palavra que Deus falou lá em Gênesis para criar isso tudo, essa palavra agora vai entrar em um corpo. O verbo que foi usado para criar todas as coisas no princípio, agora o verbo vai se fazer carne. O verbo que saía da boca de Deus com poder para criar, agora esse verbo vai entrar dentro de um corpo humano, terreno, natural. O verbo se fez carne. Ninguém forçou Jesus a se transformar em homem, Ele se fez, porque Jesus é aquele que faz todas as coisas. Jesus decide se fazer carne e agora Ele entra nesse corpo e desce. E aí, meu irmão, coisas poderosas acontecem. Eu não sei se você já se perguntou: como é que Jesus falava coisas simples, mas quando Ele falava o resultado era extraordinário? Como é que Jesus, com palavras simples, conseguia deflagrar um poder tão imenso no meio da terra? A resposta está porque Jesus, dentro daquele corpo humano, natural, perecível, hoje não, hoje ele tem um corpo glorificado, mas naquele tempo tinha um corpo como o meu e o seu. Dentro desse corpo habitava o verbo poderoso de Deus, aquele verbo que quando Deus falou, construiu todas as coisas. Agora esse verbo está dentro de um corpo, então quando Jesus fala, Ele libera aquele poder da criação da eternidade em todos os lugares por onde passa. Quando Jesus fala, o verbo contido vira poder liberado. É por isso que doentes são curados quando Jesus diz: seja curado. É por isso que cegos passam a enxergar quando Jesus diz: abra-se. É por isso que mortos ressuscitam quando Jesus diz: sai dessa cova e vem para fora. Meu irmão, Jesus não é José.
Jesus não é médico apenas, Jesus não é advogado apenas, Jesus não é um cientista, Jesus não é um profeta, Jesus é o Verbo poderoso de Deus, que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra, e esse Verbo estava dentro de um corpo. Então quando o Verbo fala, aquilo que ele fala já está sendo construído. Colossenses 1,12 vai dizer: damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, porque Ele, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida, e a vida, disse João, é a luz dos homens. Quando Jesus fala, o poder contido de Deus dentro dele se transfere para o mundo exterior, e aquele poder criativo que estava contido em Jesus vai realizando todo um mover de cura, libertação, saúde, plenitude, graça e poder. Basta uma palavra, se Jesus falar, aquele poder que criou os céus e a terra continua sendo o mesmo poder hoje. O Verbo se fez carne. Quando Jesus fala, meu irmão, você não precisa nem ouvir. Quando Jesus fala, você não precisa nem escutar a palavra. Como, pastor? Quando você escuta, você obedece. Quando você escuta, você se alegra. Mas o poder da palavra de Jesus não diminui porque eu e você perdemos a capacidade de ouvir. Lembra um dia que um centurião chegou dizendo para Jesus: Senhor, o meu servo está doente, faz algo por ele. E Jesus começou a andar na direção da casa daquele centurião, e o centurião mandou dizer: não, Senhor, não vá até a minha casa, eu não sou digno que tu entres lá, mas diz daqui da onde tu estás uma palavra, e o meu servo ficará curado. O servo não precisa ouvir a tua palavra só precisa sair da tua boca, porque com a tua palavra saindo, o poder se manifesta. Onde o Verbo está, meu irmão, não existem barreiras. Aonde o Verbo é proclamado, nada consegue conter o Verbo. Jesus vem a essa terra, faz os milagres, salva a humanidade e vai para a cruz. E quando ele ressuscita, Jesus aparece entre os seus discípulos, diz: não temam, Pai seja convosco. E aí Jesus vai dizer algo interessante. Depois de ressuscitar, ele diz o seguinte: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade. Jesus, enquanto estava no corpo, precisava ir aos lugares, ou as pessoas precisavam chegar até ele. Depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus agora recebe um corpo espiritual, depois que ele vence a cruz, ele não precisa mais dos limites da física, ele não precisa mais respeitar os limites da terra. Agora o Jesus que antes era verbo, é verbo de novo. Por isso Jesus, quando ressuscitou, as portas estavam fechadas, e ele entrou no meio daqueles discípulos sem precisar bater, ou sem precisar de uma ajuda humana, porque o verbo não pode ser contido por nada. Hoje, uma palavra de Jesus entra naquela UTI e coloca aquelas pessoas de novo de pé. Hoje, uma palavra de Jesus entra lá na cadeia, e aquelas pessoas que estão presas fisicamente serão libertas na mente e no coração pelo poder da palavra. Hoje o casamento que está destruído, uma palavra pega o marido longe e traz de volta, pega a mulher longe e traz de volta. Uma palavra traz à existência coisas que não são como se já fossem. Jesus é o Verbo. É debaixo dessa fé, meu irmão, que eu e você devemos caminhar. É debaixo dessa dimensão que eu e você devemos ter. Porque se Jesus falou, não relativize a palavra. Se Jesus falou que vai acontecer, meu irmão, saia marchando na direção da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Certa vez Jesus estava na praia, e as pessoas estavam apertando Jesus para que ele falasse, para que ele pregasse. Então Jesus vê 2 barcos, e o texto vai dizer que Jesus entra no barco de Simão, de Pedro. Pedro estava vivendo uma vida de usufruto relativo. Ele já tinha coisas, mas usava aquelas coisas, usufruía delas de maneira privada, de maneira não plena. E aí Jesus fica indignado com aquilo e chega na praia para resolver, para trazer plenitude. Pedro já tinha barco, já tinha rede, já tinha uma cooperativa de pescas, mas ele não usufruía plenamente. A vida dele era altos e baixos, e inconstância. Um dia pegava, um dia não pegava, um dia pescava, um dia não pescava, um dia a porta se abria, outro dia fechava. E Jesus se incomoda com isso, porque ele veio para que nós tenhamos vida plena. O interesse de Jesus comigo e com você não é que um dia você esteja de pé e no outro dia depressivo, um dia dizendo eu quero ganhar o mundo e no outro dia querendo fugir, não. Ele veio para que você tenha resistência, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu e você em Cristo Jesus estamos protegidos. E Jesus chega indignado porque Pedro está nessa vida de altos e baixos, e Jesus entra no barco. E aqui começam os princípios para uma vida plena com Jesus, para usufruir de tudo que Ele já deu. Primeiro passo, Jesus, o verbo, chega na praia. E quando chega, entra no barco. E Pedro não resiste ao verbo entrar no barco. O texto vai dizer que Jesus entra no barco e só depois pede para afastar. Jesus entra e Pedro não se opõe. Em nome de Jesus, que 2020 seja o ano da palavra entrar na sua vida sem nenhum tipo de resistência. Que Jesus possa entrar na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua empresa, que aonde Ele quiser entrar, Ele tenha livre acesso, e que essa seja a noite para abrir o coração e dizer: Senhor, a minha casa está escancarada, não tem resistência para você, Tu és o verbo, entra com vontade. E Jesus entra, e quando o verbo chega em um lugar, meu irmão, não existe possibilidade do verbo entrar em um lugar e o ambiente não mudar. Ele é o poder que criou tudo. Jesus, o verbo, entra no barco. E quando ele entra, ele diz para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho o barco da terra. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Você quer viver uma vida plena de usufruto? Pega o que você já tem e desconecta da terra. Pega aquilo que Deus já te deu e afasta da terra, dos pensamentos terrenos, das coisas naturais. Afasta isso, desconecta da terra e se conecta com o céu. Você vai ver o que Deus vai fazer. Afasta um pouquinho, desconecta da terra. Tira os teus pensamentos da dívida um pouquinho, tira os teus pensamentos da dor um pouquinho, tira os teus pensamentos do problema um pouquinho. Afasta só um pouquinho e você vai ver o que o verbo vai fazer na tua vida. E aí ele afasta o barco. E quando ele afasta, Jesus começa a falar. É quando você desconecta da terra. É quando você faz o que o salmista fez no Salmo 121. De onde me virá o socorro? Eu levantarei os meus olhos para os montes. De lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará e não dormirá. Eis que não dormirá e não tosquenejará o guarda de Israel. Jesus é aquele que nos guarda. Jesus entra e Pedro deixa. Jesus está entrando hoje e eu e você estamos deixando. Jesus está dizendo: desconecta da terra, se pluga comigo, se pluga no céu. Comece a pensar nas coisas do alto, tudo que é santo, tudo que é bom, de boa fama, de algum louvor. Se há algo bom nisso, excelente nisso, pensai. Quer usufruir, desconecta da terra e se conecta com o céu. Ele se desconecta e aí Jesus começa a pregar. Só que Jesus não prega para Pedro, Jesus prega para a multidão. O segundo passo para viver uma vida plena de usufruto é: coloca o que você tem nas mãos de Jesus, para que Ele possa abençoar outros. Tem coisa que está contigo que não tem mais a ver com você. Tem coisa que está com você que vai ser canal de bênção para outro. Meu irmão, Jesus já entrou. Ele é o suprimento, Ele é a provisão, Ele é o Jeová Jirê. Ele já está no teu barco. Agora deixa Ele usar o teu barquinho para abençoar outros.
Ele já está na tua casa, Ele já está no teu casamento. Agora comece a falar e liberar o verbo sobre aquilo que Ele já fez na sua vida, e você vai ver esse barquinho se encher para a glória dEle. A tua empresa já saiu do vermelho? Já. Se está no vermelho ainda, não importa. Importa é que Jesus já está nela, então ela vai ser uma referência para abençoar outros. No dia que Jesus chega e Pedro entra, algo poderoso acontece. E o que acontece é que Pedro, ele entende que o que Deus colocou na mão dele podia não estar dando certo para ele, mas que se voltasse para as mãos de Jesus, se tornaria numa bomba de bênção para uma geração. Jesus entra no barco, pede para afastar, prega para a multidão, e o texto diz que Jesus se assenta. Se assentar significa Jesus não pregou e saiu correndo. Jesus não teve pressa para abençoar a multidão com aquilo que Pedro tinha. Talvez você está acelerando o tempo e dizendo: meu Deus, já passou demais. Eu estou vivendo para o Senhor, mas as promessas não chegam. Eu estou vivendo uma vida diligente, eu já estou no ministério, mas as coisas não fluem para mim. Meu Deus, o tempo está passando. Ei, meu irmão, a palavra do Senhor diz que a visão fala de um fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente ela virá e não tardará. Demorar é aos olhos humanos, tardar, meu irmão, não existe no vocabulário de Deus. Pode estar demorando para você, mas Deus está caprichando no teu testemunho. E aí agora Jesus prega para a multidão assentado. Talvez você já está vendo isso, Jesus no barco, Jesus na empresa, Jesus no casamento, mas é o seguinte, ainda continua a dificuldade. Ei, não tenha pressa, ele está sentado usando aquilo que é seu, no final vai ter retorno. É sempre assim com Jesus. Jesus, depois de pregar, vira para Pedro e agora começa o verbo, aquele verbo de Gênesis, aquele verbo que estava com Deus e que era Deus, aquele verbo que Deus disse haja e aconteceu. Esse verbo agora se vira e fala para Pedro e diz: vamos ao mar alto, vamos lançar as redes. E o texto diz que Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, eu estou numa crise tremenda, eu estou em um dos meus piores momentos, eu pesquei a noite toda, eu não estava em casa dormindo, eu não fui diligente não, eu estava fazendo o que eu podia, mas deu tudo errado. Você se esforçou no relacionamento, investiu, mas deu tudo errado. Você investiu lá no seu trabalho, você se esforçou, mas deu errado. E aí os questionamentos vêm dizendo: é o fim. Não, meu irmão, não é o fim. Jesus está dizendo: quando eu liberar a palavra, aquilo que era morte se transforma em vida, para minha glória. O verbo fala e diz: vamos ao mar alto. Perceba que Jesus fala na praia. Quando Jesus fala para Pedro, ele fala na praia, perto da praia. Ele diz: vamos ao mar alto e vamos lançar de novo a rede. E Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Pedro se lembrou do lugar de onde ele veio. Olha, o mar alto eu conheço, eu acabei de vir de lá, eu não tive êxito, não tenho o que fazer. Ele estava na praia e falou sobre o mar alto. O lugar de vergonha, o lugar onde as coisas deram errado, o lugar onde as coisas não prosperaram, o lugar onde deu tudo errado. E agora Jesus, o verbo, convida Pedro para voltar para aquele lugar. E aí Pedro vira e diz para Jesus: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas debaixo da tua palavra. O texto original diz assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Jesus fala sobre lançar a rede aqui na praia, água rasa, normalzinho. E ele diz que é para lançar a rede lá no mar alto. E quando eles chegam no mar alto, Pedro lança a rede. E quando ele lança a rede, ele não lança a rede debaixo da palavra, ele lança a rede, diz o original, sobre a palavra.
Porque quando Jesus fala, a palavra vai na frente. Eles estavam na praia, mas quando Jesus falou, aquele lugar de multiplicação, aquele lugar de bonança, começou a reunir todos os peixes. A palavra começou a produzir um ambiente. E quando Pedro lança, ele lança sobre a palavra. E quando você lança a sua vida sobre a palavra, é uma multidão de peixes que você vai pegar para a glória de Deus. Quando ele lança sobre a palavra e uma pesca maravilhosa acontece. Jesus está aqui hoje e está dizendo, é lá na tua casa, eu estou mandando uma palavra. Jesus está aqui e está dizendo, é o teu marido, eu estou mandando uma palavra. É lá nessa cadeia, eu estou mandando uma palavra. É lá nesse hospital, eu estou mandando uma palavra. É na tua família, você sabe onde é a área que ele precisa mandar uma palavra. É mar alto, é difícil, você já tentou, mas agora debaixo da palavra está tudo pronto. E aí eles lançam, e quando lançam, meu irmão, sobre a palavra, estava tudo preparado, as redes começam a se encher de uma maneira que ele nunca viu, e quando eles começam a puxar a rede, é tanto peixe que o barco começa a afundar. E aí debaixo desse êxito, eles chamam outros barcos e começam a dividir. Aquilo que era tragédia debaixo da palavra de Deus, vai se transformar em tanta bênção, que é como a medida do Senhor, calcada, sacudida e transbordante. Chega de escassez, você vai usufruir plenamente. Vai ter para você e vai ter para os teus, vai ter para dar, vai ter para emprestar. Você vai ter e vai ter sobre a abundância. E eles chamam outro barco e eles dividem os peixes, e os dois barcos voltam cheios, diz a palavra. A palavra de Deus tem esse poder, transformar aquilo que estava vazio em algo completamente cheio. Nessa noite o teu coração, se estava meia boca com relação à fé, Deus está te encorajando. Ei, eu já lancei uma palavra, se gruda nessa palavra, porque aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Aquela promessa que eu te fiz lá atrás, ela continua de pé. Você pode ter se esquecido, eu não me esqueci. A palavra do Senhor diz, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes, Ele te guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a tua alma, Ele te guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que você ande por vale de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque Jesus de Nazaré, o Verbo, está conosco. Uma vez que o Verbo é liberado, meu irmão, pode sair correndo, porque aquilo que Ele falou vai acontecer. Traga à memória agora promessas de Deus sobre a sua vida. Traga à memória agora lembranças daquilo que Deus te falou. Quem sabe na adolescência, quando você estava no primeiro amor. Quem sabe quando você estava no ministério, lá no começo, começando, você recebeu uma palavra de Deus, que você iria às nações, que você falaria em outras línguas, que você seria alguém que Deus iria usar. Lembre-se, se Deus falou, meu irmão, essa palavra continua valendo. Deus está dizendo, volte a mar alto, volte ao lugar profundo. Mar alto significa águas profundas, significa relacionamento profundo, significa mergulhar em Deus, significa se desconectar da terra. Esse ambiente está preparado para eu e você voltarmos a esse lugar de profundidade. Espírito Santo, aqui estamos nós, Senhor, debaixo da Tua palavra. Senhor, nós cremos que Tu és o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava contido com Deus quando Deus disse que as coisas deveriam acontecer, e debaixo da palavra, debaixo do Verbo liberado, o poder começou a se manifestar. Nós cremos que Jesus continua tendo esse poder hoje. Então, debaixo dessa palavra, Senhor, começa a fazer a Tua vontade. Jesus, na cruz do Calvário, Tu recebesses todo o poder e toda a autoridade. Hoje não existem mais limites para você, Jesus. Hoje tu não precisas mais bater na porta, hoje tu não precisas mais de um barco, hoje tu não precisas mais, Senhor, de nada físico para entrar aonde tu desejas. Basta abrirmos o coração. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que essa seja a noite de portas se abrindo, para que o Jesus possa entrar. Espírito Santo, estamos nós aqui debaixo da Tua palavra, crendo que o Senhor é Deus, falando aquilo que o salmista declarou no Salmo 93, ele disse: o Senhor reina, está vestido de majestade,
O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, e tu, Jesus, és desde a eternidade. Os rios levantam seus ruídos, mas o Senhor nas alturas, Jesus nas alturas é mais poderoso que qualquer ruído da terra. Aqueles que estão debaixo de tempestade, Senhor, libera uma palavra agora. Era por isso que os homens ficavam assustados quando Jesus falava. Jesus, no meio de uma tempestade, se levantou e disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E o texto vai dizer que debaixo da liberação do verbo houve completa bonança. E os homens dentro do barco disseram: quem é esse homem que dá ordem ao vento e ao mar? E eles obedecem. Muito prazer, esse é Jesus de Nazaré, o verbo encarnado, o poder de Deus. Uma palavra muda a tua história. Uma palavra libera o teu destino. Uma palavra abre as portas. Uma palavra te põe de pé. Uma palavra não é palavra de homem, é palavra de Deus. A palavra está liberada sobre o ambiente. O verbo está espalhado nesse lugar. A multiforme graça do verbo agora vai trabalhando. Você agora vai começando a abrir as áreas onde ele tem que entrar. O trabalho agora é com você. Vai abrindo as comportas, vai abrindo a porta, vai desconectando o barquinho da areia, vai voltando ao lugar de mar alto, vai voltando àquele lugar, começa a lançar a rede de novo. Você vai voltar a pescar para a glória de Deus. Pessoas que tinham ministérios, esses ministérios foram deixados de lado. Você largou a rede na praia e disse: não dá mais, eu não consigo mais. Hoje é a noite da restituição. O verbo está aqui para te dizer: não acabou enquanto eu não disse que acabou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus, debaixo dessa fé.